Então, primeiro ponto, a tribulação, porque aqui no livro de Romanos diz que nós nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. Mas por que nos gloriar das tribulações? Porque a tribulação, ela exerce em nós essa purificação. A tribulação na nossa vida, e se nós vivermos tudo isso em Cristo, sendo alimentados e fortalecidos pelos sacramentos que a igreja nos dá, nós viveremos um caminho de purificação. A tribulação, ela nos ajudará a nos purificar. A tribulação nos humilha. O sofrimento, ele pode ser vivido de algumas formas, mas a forma que ele realmente ele vai trazer algum fruto é por meio da purificação. Usar o sofrimento como caminho de purificação. Tem realidades e tem sofrimentos que vêm na nossa vida porque nós pecamos, é culpa nossa. Nós é que provocamos, nós que fomos atrás. Tem sofrimentos que nós não escolhemos e tem sofrimento que nós nem sabemos o porquê. É mistério. Mas todos esses podem nos favorecer se nós usarmos tudo para o benefício da nossa alma, vivendo como uma purificação. Aí vos pergunto, você tem reconhecido, tem dado nome para todas as tribulações que você tem? Então é muito importante, porque se nós estamos falando de tribulações, essas tribulações comportam também sofrimentos, angústias, preocupações, desgaste. Sabemos dar nome para todas as nossas tribulações? Sabemos dar nome para todas as causas das nossas angústias? Sabemos? Então a primeira coisa é reconhecer e procurar dar um nome justo, o nome correto para as nossas tribulações. Porque, irmãos, no Salmo 129, tem lá essa belíssima oração, que das profundezas eu clamo a Deus. É da onde também tiramos a explicação para o termo copiosa redenção, uma grandiosa libertação que nos é dada. E quando meditamos no Salmo 129, das profundezas eu clamo, eu tenho que saber de onde eu estou gritando. Um exemplo muito simples, muito simples. Um exemplo de ensinar para as crianças. Por exemplo, eu estou numa cidade, estou indo para um lugar, como já aconteceu comigo, de ir ter que pregar num grupo de oração, numa determinada igreja. Acabei me perdendo no meio do caminho. Acabei chegando num outro destino. Peguei o telefone e liguei para a pessoa que estava me esperando. E eu disse, olha, não sei onde eu estou, eu acho que eu me perdi. A primeira coisa que a pessoa me disse foi, padre, aonde que o senhor está? Aí eu comecei a pegar algumas referências do lugar. Aí eu disse, olha, estou próximo desse prédio, Padre, que nome que é a rua? Vou tentar encontrar, senão eu vou perguntar aqui, porque eu tenho que saber onde eu estou, para que eu possa começar a procurar uma saída. Aí eu disse, estou aqui, tem isso, e a pessoa disse, padre, está totalmente errado a tua direção. Faz o seguinte, vem nessa direção. E assim eu fiz e cheguei na igreja que eu deveria chegar. Exemplo simples, mas que podemos também, ao menos dentro desse meu raciocínio, nós podemos aplicar à vida espiritual. Às vezes temos sofrimentos, tribulações, angústias, dores, preocupações, e uma coisa vai remontando em cima da outra. E a gente vai tendo aquela mistura de sentimentos, emoções, pensamentos e uma confusão cresce dentro de nós. A primeira coisa, aonde que você está? Isso é importante. O que te faz sofrer? Qual o nome da tribulação predominante? Qual situação gera maior angústia e dor? Importante perceber isso. Por exemplo, no caso da dependência.
a dependência química de substâncias, a dependência de tantas coisas que gera no ser humano muitos vícios que destroem, porque busca uma satisfação, porque quer compensar aquela situação de tribulação que gera angústia e sofrimento, quer compensar esse sofrimento vivido numa busca rápida de alívio e satisfação. Mas quando a gente começa com essas dependências, as substâncias, dependência emocional dos outros, eu sempre fico colocando a culpa nos outros, porque os outros é que têm que fazer alguma coisa por mim, para que eu possa ter um pouco de satisfação. Eu que começo a entrar até mesmo numa certa dependência de estereótipos espirituais. Mas uma fé consciente de que eu estou com Cristo e num período de tribulação da minha vida, essa consciência eu não quero ter. Eu quero ter uma solução mágica e rápida. Tem uma noveninha milagrosa que possa me resolver todos esses problemas? É isso que eu quero, Padre. Tem uma missa poderosa de cura e libertação que eu vou e tudo isso daqui vai se resolver e eu vou voltar para casa feliz, sereno, satisfeito. Aí, se isso de fato acontecesse, por exemplo, pergunta, mas da onde Jesus te libertou? Ah, sei lá. Qual é a vida nova que você está experimentando? A vida nova? Sei lá. Eu só pedia para ser libertado, eu só pedi para resolver um problema da minha vida, que eu não tivesse mais aquelas preocupações e aquelas angústias, aquelas tribulações. Meu objetivo era esse. Irmãos, esse caminho não é o caminho da fé cristã. O caminho da fé cristã é o caminho da conversão pela cruz, que todos nós temos que traçar. Então, a primeira coisa, eu acho muito interessante isso, o exemplo do cego Bartimeu, que se dá, aquele milagre se dá onde? Nos arredores de Jericó. Muito significativo, porque Jericó foi o lugar onde Deus educou o seu povo para uma oração persistente, aquilo que nós chamamos do cerco de Jericó. Porque eles cercaram o objetivo da oração deles. Eles cercaram um grande empecilho. Eles estavam impossibilitados de entrar na cidade de Jericó. E Deus diz para eles, façam o que eu digo, obedeçam e sejam fiéis, perseverem. E o povo perseverou. No primeiro dia, deem uma volta em silêncio. Oração silenciosa. Segundo dia, mesma coisa. Terceiro, sexto dia, e Deus disse, no sétimo dia, deem 7 voltas na cidade. Na última volta, coloquem os levitas à frente, coloquem todos os músicos, todos os instrumentos de música, e na última volta, entoem louvores a Deus e clamem, porque o socorro na tribulação virá do alto. Mas eles tinham um objetivo muito claro. O que eles estavam fazendo todo dia? Saindo do acampamento e indo ao redor das muralhas de Jericó. Eles tinham um objetivo, eles tinham uma perseverança, eles tinham um caminho a ser feito, eles tinham uma persistência, porque eles tinham um objetivo. E Deus falou, façam aquilo que eu disser. Mas foram eles que derrubaram os muros de Jericó? Claro que não. Até é interessante, tempos atrás, eu li um testemunho de alguém, eu li uma explicação, de alguém que nas escavações lá na Terra Santa encontraram os restos, que, segundo alguns, dizem ser os restos da muralha de Jericó. E o interessante, o muro não caiu para a direita ou para a esquerda. A muralha de Jericó, ela não caiu para fora ou como se alguém de dentro empurrasse para fora. A muralha de Jericó também não caiu para dentro, como se alguém de fora, do povo de Israel, empurrasse para dentro. O interessante, e eu gostei dessa explicação,
é que, segundo alguns traços arqueológicos, a muralha se partiu no meio. A força veio do alto. Mas para que Deus mandasse aquela força e derrubasse as muralhas de Jericó, foi preciso a perseverança daquele povo todo dia, por 7 dias. E assim o povo alcançou a graça. Depois, lá com Jesus, um cego, sabendo que Jesus iria passar por ali, um cego também se coloca a caminho, à beira da estrada. Eu vou ficar aqui e vou esperar Jesus passar. E eu vou clamar. E ele gritou e Jesus fez de conta que não ouviu. Por quê? Porque é muito pedagógico isso. Eles estavam em Jericó, o lugar da perseverança, o lugar do clamor, o lugar onde o povo clama e Deus manifesta. O lugar da perseverança. E assim foi. E Jesus vai adiante. Alguns gritam, basta de ficar incomodando o mestre, basta com esses gritos. Mas o cego se calou? Claro que não, gritava ainda mais forte. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E o que Jesus faz? Jesus sai da onde está, se aproxima do cego e faz a pergunta: o que queres que eu faça? Ele sabia onde ele estava. E ele estava clamando por libertação. E ele prontamente responde: que eu veja. E Jesus, que assim seja feito. Irmãos, qual é a tua tribulação? É a dependência? A dependência de drogas, internet, de vícios, de comportamentos pecaminosos, dependência afetiva das pessoas, dependência morbosa, doentia de coisas, dependência do pecado. Qual é a tua dependência que está causando tanto sofrimento na tua vida? Nomeie ela, como que ela se chama. Comece a pensar um pouco de onde que tudo começou, o que faltou, o porquê disso. E mais do que ficar culpando os outros e procurando um outro salvador da tua vida, já tem um que te salvou, Jesus Cristo. Fala para ele com clareza: Senhor, é essa a minha tribulação. É essa a profundeza do qual eu me encontro. É essa a escuridão da minha vida. E de lá, como diz o Salmo 129, de lá, grita, clame, clame. Como nós encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, se eu não me engano é 3, a súplica de Ana, a mãe de Samuel, amargurada com tanta humilhação por não ter filho. Chega um dia que ela dá um basta. Sabendo da tribulação e da dor dela, ela vai até o templo, diante do altar. Copiosamente ela chora e se entrega totalmente naquele altar, suplicando a Deus uma graça, de forma muito clara, que eu tenha um filho. Que eu tenha, não. O ter não é um termo bom. Que eu gere um filho. O sacerdote que estava vendo tudo aquilo confundiu ela com uma mulher embriagada e chamou a atenção dela. Falou: viu, pare com essa embriaguez aqui dentro do templo, vai embora, vai se curar dessa bebedeira, depois você volta para rezar. Imagina o comportamento dela, como que não estava. Imagina para o sacerdote confundir ela como uma mulher embriagada, com certeza. Ela não estava ali se fingindo de morta, como muitas das vezes nós rezamos. Ela não estava ali, ela estava de forma totalmente anônima. Ela estava ali com uma oração muito intensa e ela estava suplicando a Deus. Ela estava muito consciente do sofrimento que ela estava vivendo, da tribulação que ela estava vivendo. E ela clamou a Deus. E foi ouvida. Jesus, ele sempre está próximo de nós. Ele prometeu: estarei convosco até o fim dos tempos. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele nunca vai nos deixar só. Você crê nisso? Você crê verdadeiramente que Jesus nunca vai te abandonar? Faz essa experiência. Procure com mais amor e devoção e adoração a comunhão eucarística, a confissão, a adoração eucarística. Procure permanecer mais tempo, demorar um pouco mais na presença eucarística de Jesus,
Procura suplicar para Ele lá do lugar da tua tribulação, porque a tribulação, ela vai produzir, se você persistir na tribulação, orando, rezando, se confessando, comungando, missa diária, se de tudo não for possível, aos domingos, adoração eucarística, oração do Santo Terço com devoção e amor, fazendo a comunhão eucarística com muita reverência e adoração. Muita reverência e adoração. Essa deveria ser a nossa preocupação em receber Jesus na Eucaristia. É tanta discussão de cá e de lá, mas por favor, gente, vamos receber Jesus com o máximo de adoração e reverência possível. Vamos nos preocupar com isso. Vamos ser uma geração de católicos que tem plena consciência daquele momento que entra na fila da comunhão, e ali vai com o coração contrito, clamando por misericórdia. E quando chega diante do sacerdote para receber a comunhão, ter ali um coração contrito e um coração que saiba adorar a Deus. Um coração reverente. E tanta gente que comunga de qualquer jeito. E eu sou padre, dou muita comunhão. É muita gente comungando de qualquer jeito. É muita gente. Deviam falar mais disso. De pessoas que comungam de qualquer jeito. É o corpo de Cristo. O maior alimento que nós temos. Para nos alimentar onde? Para nos alimentar na nossa tribulação. Porque não é fácil passar pela purificação. Não é fácil travar um sofrimento e permanecer fiel na fé. Não é fácil. É preciso muita comunhão com Cristo, reconhecimento dos pecados. Ah, não, basta se confessar uma vez no ano. Oh, meu Deus, esse coração, ele está contrito mesmo? Essa pessoa, ela tem condição de falar que ela precisa de confissão somente uma vez por ano? Ela está tendo consciência disso que ela está falando? Devoção mariana, devoção aos santos, clamar todo dia pela presença dos anjos de Deus na nossa vida, fazendo esse caminho,